Olá, meus irmãozinhos do Centro Espírita Gastão Pereira, meus confrades dentro da doutrina espírita de Imperatriz, no Maranhão. Bem, me chamo Luiz Gustavo Cunha, eu sou trabalhador da Casa Centro Espírita Francisco de Assis, na cidade de Fortaleza, Ceará. Entre outras atividades que eu exerço na casa, sou monitor do Oeste. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre preconceito e liberdade de crença. Pela Constituição, vivemos num país laico, em que essa liberdade de crença ela é conferida a qualquer pessoa, para qualquer credo, qualquer religião, qualquer doutrina. A Constituição brasileira nos garante. No entanto, existe um preconceito muito grande em relação a certas doutrinas, a certas religiões, a certos credos, principalmente os que são afrodescendentes, principalmente os que são afrodescendentes. Nas estatísticas que eu consegui ver das reclamações feitas na Secretaria de Direitos Humanos, já que essa reclamação de intolerância religiosa ela é aceita pela Secretaria de Direitos Humanos, cerca de 300 reclamações anuais. E associa-se essa também às reclamações criminais na Secretaria de Segurança Pública dos Estados, entendeu? E isso chega praticamente a quase uma reclamação por dia. Então é muita coisa. 60% dessas reclamações é justamente sofridas, né, por religiões afrodescendentes, principalmente candomblé e umbanda. O espiritismo não fica muito por baixo disso não, dessa rejeição, porque o espiritismo ela é associada às religiões afrodescendentes, né? E por culpa, muitas vezes, é claro, da ignorância das pessoas que não conhecem a doutrina espírita, né? E também até às vezes para nossos irmãos que militam nas religiões afrodescendentes, que terminam contribuindo para que haja esse tipo de equívoco. Vou citar um exemplo para vocês. Eu não conheço muito do candomblé ou da umbanda para fazer comparações, mas aqui perto da minha casa, aqui em Fortaleza, existe uma federação umbandista, né? Não está mais lá porque o endereço saiu de lá, deve estar em outro endereço. Mas eu observei o seguinte, que letras garrafais, né, na parede frontal do local, tinha assim, Federação Espírita Umbandista de Fortaleza, ou do Ceará, não lembro bem, acho que era do Ceará. Então, os próprios irmãozinhos contribuem para que essa coisa entre misturar certas religiões afrodescendentes, né, com o espiritismo. O espiritismo é um termo criado por Allan Kardec para diferenciar o espiritismo do espiritualismo que existia na Inglaterra na época de Kardec, certo? Tanto é que os ingleses falavam sobre o espiritismo como um novo espiritualismo, que é o que existia na época. Então, apropriar-se do espiritismo sem ser a doutrina espírita é uma coisa indevida. E termina até provocando essas confusões. Então, o espiritismo é uma doutrina espiritualista. O espiritualismo é um antônimo do materialismo. Qualquer doutrina que, em sua estrutura, defende a vida após a morte do corpo físico, ela é uma doutrina espiritualista. Mesmo que alguns não queiram, como evangélicos que eu conheço, entendeu? Mas como é evangélico, assim como os católicos, esperam que depois da morte haja uma ressurreição, né? Aí vai ter outros critérios se a ressurreição será de carne e osso, que não pode ser mais, né? O nosso conhecimento não permite que isso mais aconteça, ou que se vai ser com um corpo espiritual, como dizia o próprio Paulo na Bíblia, né? Que é o corpo
o corpo espiritual que ressuscita, na linguagem dele. Seja qual for a forma, acreditar que a vida continua após a morte do corpo físico é uma doutrina espiritualista. Materialista é apenas quem acredita que, com a morte do corpo físico, com tudo que é matéria se acabando, acaba-se a vida. É o materialismo. Então, o espiritismo é uma doutrina espiritualista, como o catolicismo é uma doutrina espiritualista. Todas as vertentes das doutrinas evangélicas são espiritualistas. Então tem que se separar. A Federação Umbandista, nesse caso aí que eu vi, deveria ter colocado Federação Espiritualista Umbandista e não espírita. Está se apropriando indevidamente do termo. Espiritismo e espírita cabe apenas os seguidores, os adeptos, os apreciadores da doutrina espírita. Porque foi o nome dado por Allan Kardec. Então, o espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Agora, por que se dá esse comportamento, meus irmãos? Né? Porque você vê, eu vi uma entrevista de uma mãe do candomblé, né? Uma líder de um terreiro de candomblé, que disse que o seu terreiro lá em Salvador já tinha sofrido 8 atentados. 8 atentados. Aí dos diversas pessoas que chegam aí e fazem atirando pedras e mais pedras, quebrando tudo, atirando fogos de artifício para o local, até o último que atearam fogo, de uma maneira que o terreiro foi todo consumido pelas chamas. Isso estão tudo registrado em ocorrências policiais. A esse ponto que se chega até a intolerância em relação a certos credos, principalmente os credos que envolvem essa doutrina afrodescendente, por uma porção de falta de conhecimento. Aí se diz, hoje se rotula-se ao candomblé, ao umbanda e ao próprio espiritismo, local onde se faz macumba, não é? E macumba na realidade era apenas um instrumento musical, um tamborzinho daquele que batia, certo? E eu como vou repetir a vocês, eu não conheço bem as religiões afrodescendentes, mas sei que existe oferendas aos orixás. E as oferendas são normais, mas todo mundo coloca aquilo como macumba e que são procedimentos feitos para tentar destruir a vida de outras pessoas, o que não é correto. Embora haja quem faça as oferendas para isso também. Agora, por que se dá tais comportamentos? Do preconceito, da intolerância religiosa, da intolerância de um modo geral. Eu destacaria, primeiramente, de como fomos educados. Né? Nossa educação, ela traz muito disso aí para a gente, certo? Porque, através das mais variadas manifestações cotidianas, a educação que tivemos no lar, né? Através dos nossos pais, nós fomos educados a separar aquilo que não é conveniente. Aquilo que não está de acordo com o nosso pensamento aparece para nós como se fosse uma coisa que temos que rejeitar. É diferente, então vamos ter que ser contra. Essa é a educação tradicional que nós recebemos. Entendeu? E além de muita gente ter sido criado num lado de determinada doutrina, e essa doutrina termina nos provocando esse tipo de pensamento. Por exemplo, eu vou me tomar como um exemplo, já que eu gosto muito de fazer as comparações, para que a gente possa deixar claro. Eu fui criado num lar católico, o tempo todo católico, toda a família católica. E minha mãe me colocava para assistir missa, do qual eu não gostava. Não que eu não gostasse da missa, mas eu não gostava era daquela coisa repetitiva, mecânica, né? E a parte que eu mais gostava na hora que o padre ia comentar sobre algum assunto. Aí eu ficava atento. Mas o resto era aquelas repetições, né? Aí por isso que eu não gostava muito. E apesar de eu ter, de tudo, eu tenho uma tia, né? E essa tia até hoje é católica e estudou o tempo todo
e foi pedagoga, porque no tempo dela, pedagogia ainda era um curso profissionalizante, em colégio de freira. Veja bem, até hoje é católica ferrenha, mas ela tinha um padre que ele sempre deixava dúvida em alguma coisa, e ela trazia, eu, menino pequenininho, ela me trazia aquelas dúvidas, tipo assim, olha, o padre falou que Adão e Eva realmente nunca existiu, entendeu? E essas coisas foi me tornando assim muito questionador, querer saber os porquês das coisas. Talvez eu não tenha ficado no catolicismo por conta disso. Foi uma diferença, foi um divisor de águas essa minha tia, pessoa maravilhosa, certo? E então a educação, entendeu? O nosso dia a dia em relação às coisas que nós vemos por aí, as doutrinas que nós seguimos por conta da nossa família, e também, meus queridos irmãozinhos, e também a carga psíquica que nós trazemos. Nós tivemos outras vidas em encarnações. Eu presumo que a maioria das pessoas que estejam me conhecendo aqui, agora, eu estou com 59 anos, né? Então eu vim lá, nasci em 1961, e como em média, mais ou menos, leva entre 50 a 100 anos para reencarnar, na minha outra existência, ou eu tive lá no comecinho do século XX, ou então eu venho do século XIX, quiçá antes, mais antes ainda, certo? Então eu trago todo aquele pensamento, aquela carga psíquica que eu tive na encarnação anterior. E aqui eu vou ter dificuldade de assimilar certas coisas, né? De transporte. Nós estamos no aprendizado, temos que nos liberar de certas características que nós trouxemos da existência anterior. Mas não é fácil. Nós trazemos por experiências próprias aqui ou lá, naquele pretérito que nós não nos lembramos, de experiência que faz com que nós tenhamos algumas restrições e que isso transforme-se até num preconceito em relação a isso. Então, se formos buscar o que é preconceito nos dicionários, né, eu encontrei algumas definições. E essa que talvez eu achei mais oportuna. Preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Então você desconhece, como muita gente critica o espiritismo, dizem que é coisa do demônio, que Allan Kardec tinha parte com o capeta, não é? Mas desconhece a doutrina espírita. Faz um julgamento de juízo, um julgamento de senso comum, entendeu? Assim como fazem de outras doutrinas que não conhecem. Então, quando diz assim que qualquer opinião ou sentido concebido sem exame crítico, é que a pessoa está fazendo um pré-conceito, fazendo uma conceituação de uma coisa que não tem conhecimento. Nasce o preconceito. O preconceito é exatamente, tecnicamente falando, seria isso, certo? Ou sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, intolerância. E o espiritismo vem acrescentar a essa experiência pessoal as experiências que existiram em vidas anteriores, que nós trazemos para essa vida, inconscientemente para essa vida atual, certo? Então o preconceito é uma afronta à razão. Por quê? Porque quem tem a razão, quem tem um senso crítico, não tem um preconceito. Pesquisou, tentou encontrar as razões e chegou a uma conclusão óbvia. Então, preconceito, ele afronta a razão. E nós, irmãozinhos, não podemos esquecer que nós estamos numa doutrina que tem como uma das suas bases a razão. O nosso Allan Kardec, nosso codificador, ele até chegou a dizer o seguinte, que tem algumas informações que nós trazemos hoje que talvez não possamos ter entendido bem, conjecturado diferente,
porque temos informações que só o futuro vai nos dar essa dimensão, não temos conhecimento. Então, se lá no futuro, por alguma razão, o Espiritismo tenha se equivocado, fique com a ciência. Fique com a ciência, porque a ciência comprova o fato usando da razão. Então, a razão é uma base forte do Espiritismo. Eu, nas nossas equipes do ERJ, pelo menos eu particularmente, tento trazer sempre as informações dos meios científicos, as informações contemporâneas sobre certas coisas, para que a gente utilize o Espiritismo dentro da nossa vida prática. Moral, cientificamente falando, mas dentro da nossa vida prática, porque assim eu seria aqui, como está fazendo a palestra para vocês, eu seria um padre, um pastor daquele que nós vemos na televisão, né? Que querem impor sua opinião. Nós ensaiamos a verdade. Agora há pouco mesmo nós estávamos falando sobre a matéria e o espírito, certo? Como as duas fontes que compõem o universo, entendeu? Foi o que eu trouxe para vocês. Informações que os espíritos deram a Kardec na época, que quando ele perguntava qual era a menor molécula, porque o conhecimento do século XIX era em molécula. A primeira formulação sistêmica do átomo só veio no século XXI. Não é isso? E era só conjecturas, né? Até então o Dalton tinha um átomo como se fosse uma coisa indivisível. A informação que nós tivemos era que a parte mais íntima da matéria, a menor partícula da matéria, era igual em toda a matéria do universo. A diferença era de como ela estava vibrando. Como é que a vibração dessa pequena partícula, associada a outras tantas, iriam exercer uma influência eletromagnética no campo magnético, que eram os elétrons, para diferenciá-los se eles seriam um átomo de oxigênio ou um átomo de carbono. E assim, toda a matéria conhecida. Naquele tempo era impossível para o homem do século XIX entender essa informação. E só agora há pouco, com a teoria das cordas, podemos verificar isso aí. Só agora há pouco, com a verificação de como se comporta o núcleo do átomo, é que poderíamos entender o que foi isso aí. E pasme, a fotografia individualizada de um átomo só foi possível agora. Só foi feita agora em julho de 2020. Essas informações nós temos que trazer para comparar com as informações que os espíritos nos deram. Mas, de repente, eles podem ter dado, como dera Kardec, com essa parte mais íntima da matéria, tivesse sido entendido de maneira diferente, já que não tínhamos maturidade científica para entender. E vir para, posteriormente, digamos assim, a informação ter sido entendida errada. Então, fiquemos com a ciência. É a razão que nos tolhe. É a razão que nos leva a estar na doutrina dos espíritos. Então, esse preconceito, ele se manifesta de diversas maneiras. Manifesta-se através da misoginia. A mulher é tida como ser inferior desde a Grécia Antiga, que nós temos conhecimento, né? Quando eram apenas máquinas reprodutoras, amor era só para os homens. Não é isso? Na própria Bíblia, né, como Moisés, o judeu extremamente machista já coloca lá o Adão e Eva, o Adão como um ser inteligente criado por Deus, né? E Eva deriva da costela de Adão, ou seja, Eva vem do homem. Até naquela coisa toda de que eles comeram o fruto do conhecimento, que foi proibido por Deus, entendeu? O Adão, na hora que foi questionado por Deus, ele até falou na hora: não, foi a mulher que tu me destes que me trouxe o fruto para comer. Ou seja, a culpa desse pecado original seria da mulher e não do homem. E por aí vai. Então nós vamos ver as diversas possibilidades, problemas que passou a mulher, a pessoa do sexo feminino. Você tem ideia, só em 1932 é que a mulher tiver direito ao voto aqui no Brasil. 32. E em 1962 foi que a mulher pôde ter reconhecido o seu direito de exercer uma profissão.
na sociedade. Até então ela era conhecida apenas como a dona do lar, né? Por diversos processos, a mulher não tinha direito a escolher o seu marido, como o homem também, muitas vezes não teve, né? Eram os pais arranjavam os casamentos para que essas pessoas conservassem o nome das famílias, os bens materiais que tinham, etc. e tal. Mas o homem, como o dono do poder do lar, ele dava suas fugidinhas, tinha os seus amantes, as suas amantes, já seus casos, né? E a mulher não, era do lar. A mulher ficava sob o jugo do pai e saía do jugo do pai para ir para o jugo do marido, ao qual chamava de Senhor, meu marido. Isso, minha gente, em relação a profissões, isso durou até o século passado, até mais ou menos na época que eu nasci. Então, nós, com uma existência anterior, vivemos isso, trazemos isso conosco nas nossas informações mais íntimas, né? Das nossas encarnações anteriores. Por isso, às vezes, não é tão fácil as pessoas ultrapassarem certas barreiras. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, não por ser meu pai, uma pessoa maravilhosa, mas com aquela, já desencarnou há quase 20 anos, e com aquela sua educação rígida, né? Mas nunca me bateu, nunca, né? Sempre me dava os conselhos, sempre me educava, me ensinou muita coisa. Antes mesmo de eu chegar no colégio para aprender, já sabia, porque meu pai passava disso aí, certo? E era uma pessoa que tinha uma amizade com todo mundo, gostava de todo mundo gostava dele. Não tinha diferença em relação à posição social, em relação à cor de pele, à raça, nada, absolutamente. Mas um dia, quando eu já estava na minha pré-adolescência, adolescência já, certo? Eu estava escutando, que eu gostava muito, gosto de um compositor brasileiro, Milton Nascimento. Eu escutava muito Milton Nascimento. E papai até gostava, né? Mas um dia ele chegou para mim e fez: eu não gosto desse cantor. Mas por que, papai? Eu percebo que o senhor gosta até das músicas, gosto. Né? Por que você não gosta dele? Porque eu acho que ele quer ser o que não pode ser. Ou seja, para papai era demais ter uma pessoa de cor negra em certas posições, sendo um compositor de destaque, ou em certas posições social ou economicamente. Para ele era muito. Apesar de ser uma pessoa que não mostrava ter preconceito em nada do que fazia. Mas ele tinha essa coisa no íntimo dele que ele trouxe de existências anteriores, que ele estava tendo dificuldade de superar. Então, as várias preconceitos que existem de racismo, que a gente já falou, né? As pessoas que por causa da etnia, por causa da raça, são rejeitadas, aqui no Brasil principalmente, o negro, né? Tem uma demofobia, que é aquelas pessoas que se julgam. Hoje a gente está vendo muita coisa dessa na internet, né? Que as pessoas se julgam melhor porque tem uma posição social melhor, porque tem um conhecimento melhor, né? Aí acha que as pessoas que são mais simples, são mais humildes, que não tiveram oportunidade a se formarem, a ter uma educação melhor, são pessoas que não têm inteligência, são pessoas incapazes, são pessoas inferiores a essa. E se a gente vê hoje, no dia de hoje, no século XXI, parece uma coisa absurda, né? Temos a xenofobia, que eu acho que hoje em dia, mais por conta de problemas políticos, né? Pela pessoa que é de um país cujo a ideologia política não é aquela que nós queríamos para a gente tem esse tipo de preconceito, né? E a homofobia, que é tão questionada hoje em dia, que é de pessoas que rejeitam outras porque têm preferências sexuais que não lhes são convenientes, digamos assim, né? Mas nós que militamos, meus irmãozinhos, nós militamos no espiritismo, na doutrina espírita, aprendemos muita coisa, temos muitas informações. Nós não poderemos de maneira nenhuma utilizarmos de preconceito, né? Contra nada que possa existir, certo? É claro, com essas informações que nós trazemos conosco de existências anteriores, ela vai criar um certo obstáculo que cabe a nós superarmos, entendeu? Mas mesmo que seja muito difícil, porque tem coisa que realmente é muito difícil para a gente
conseguir superar, né? Tem coisas assim, é como um colega meu, um baiano colega meu profissional, que dizia que nossa empresa, que eu não dizer qual é, dizia assim, que ela engole um elefante e se engasga com um mosquito, né? Porque tem certas coisas que para uns são tão simples, mas para outras pessoas são tão difíceis de conseguir superar. Então, meus irmãozinhos, mesmo que nós tenhamos dificuldade, pelo menos exercitemos, não deixemos que essa nossa maneira de pensar não ultrapasse o direito dos nossos irmãos. Essa é a principal coisa que nós temos que fazer. Até que nós consigamos superar esse tipo de dificuldade. Entendeu? Então, o que é que a gente percebe? Percebe que tem 3 formas de comportamento quanto às diferenças, né? Tem a intolerância, a tolerância passiva e a tolerância. A intolerância é quando a pessoa se afasta, que é obstruir, afastar aquelas pessoas que pensam diferente, que ela pensa desse jeito, que ela tem esse teu preconceito e ela não abre mão de jeito nenhum, certo? São pessoas que se afastam porque a pessoa é de uma determinada cor, são pessoas que se afastam porque a pessoa pertence a uma classe social que ele se julga inferior à sua, economicamente ou socialmente, e não quer se aproximar, certo? E isso parece que não é tão corriqueiro, mas é. Eu me lembro que, é claro que já faz um tempo, talvez, não sei precisar quanto tempo, um professor uma tese de doutorado, se não me engano, da USP, em São Paulo, ele fez a tese de doutorado sobre o homem invisível. Eu estou de olho no tempo aqui para não me exceder muito, tentar ser o mais rápido possível e também desfechar tudo que a gente tem para colocar. Então, esse homem invisível, o que ele fez? Ele se vestiu de um daqueles funcionários mais humildes, que varrem as calçadas da universidade, que juntam as folhas, aquela coisa, aquele como se fosse um gari dentro da universidade, certo? E ninguém o reconheceu. Nem os seus alunos, nem os seus colegas reconheceram que era ele que estava lá. Sequer, raríssimos foram os que lhe deram bom dia. Por isso que ele colocou essa tese dele, foi do homem invisível. Então, quanto mais simples é a pessoa, ela parece que se torna invisível para as outras, insignificantes, ao ponto de ninguém lhe dirigir a palavra, lhe desejar um bom dia ou uma boa tarde. A tolerância passiva é aquele que diz assim, eu não tenho nenhum problema em relação à diferença, você pode ser branco, preto, amarelo, azul, você pode ser negro, não tem nenhuma distinção de raça, de cor, de credo, não é? De diferença social. Desde que você mantenha a distância. Eu só não quero aproximação de você. Não faço questão, você pode ser o que quer, mas eu não quero me estreitar com você. Né? Essa é a tolerância passiva. E a gente encontra também nos meios religiosos. Encontra no centro espírita, meus irmãozinhos. Encontram pessoas que rejeitam outras pessoas por conta delas terem uma preferência sexual diferente. Existe esse preconceito dentro do centro espírita. Meu Deus do céu. Para vocês verem, imagine fora do nosso centro, imagine fora da doutrina como não é. Eu andei assim por algumas igrejas evangélicas, pelo menos, além da igreja católica, claro. Porque tinha colegas do 2º grau, da época de faculdade, que me convidavam. Vamos no final de semana assistir ao nosso culto lá, etc. E eu ia com o maior prazer, porque eu achava que ele tinha tanta amizade, ele gostava de mim, porque ele queria me levar para lá, para a convivência dele, porque para ele era o caminho certo, então vou levar meu amigo para o caminho certo. Eu achava aquilo uma coisa honrosa. E ia para diversos cultos, participava, conversava até com os pastores, e eu tenho amizade com pessoas assim até hoje. Entendeu? Aí eu pergunto para essas pessoas que têm mais intimidade, perguntava se uma pessoa declaradamente gay, né, que dá para se perceber que entrar na sua igreja, vai sofrer algum tipo de restrição? E essas pessoas diziam, não, de maneira nenhuma.
A igreja é aberta para todo mundo. Nós não olhamos nada, não temos nenhum tipo de preconceito. Pode vir, pode assistir, aquela coisa toda. Está aberta, vai ser muito bem recebido, bem acolhido, etc. e tal. Aí eu perguntei, e se ele quiser participar da igreja? Se tornar um irmão da igreja, participar da igreja? Para participar da igreja, ele vai ter que deixar de ser o que ele é. Então, isso é uma tolerância passiva. Você aceita até um determinado ponto. Quando se aproxima que tem que compartilhar, você não aceita mais. E a tolerância ativa é a que nós devemos praticar, meus irmãozinhos. Aceitar os nossos irmãos do jeito que ele é. Tentar entender o porquê das dificuldades deles, entendeu? Porque vem de existências passadas, com relação ao caso das preferências sexuais, né? Trazem essa carga consigo. Essa carga que às vezes nos traz as preferências atuais, né? Que faz essas ligações energéticas com outras pessoas, que nos unem aos nossos maridos, mulheres que nós temos nessa existência atual, aos nossos pais atualmente, aos nossos irmãos de sangue atuais. Tudo isso vem com essa carga energética, né? Que nós trazemos de outras existências. E isso vai dizer o futuro. Você que é um heterossexual convicto, né? E se na próxima encarnação você vier com um sexo diferente? Você simplesmente vai apagar toda a sua vida pregressa? Mudar suas preferências de uma hora para outra? E essa carga psicológica que você traz consigo? Psíquica, desculpe. Então, meus irmãos, a gente não pode estar censurando ninguém, certo? Nós temos que entender os motivos. Às vezes as pessoas vêm nessa condição para aprender. Vem com o sexo que é oposto para aprender, porque foi muito opressor em relação ao sexo oposto numa existência anterior. Ou porque tem uma missão. Que tem uma missão, minha gente. Uma missão para desenvolver em cima dessas pessoas para que dê um melhor tipo de vida. Quem somos nós para questionar as decisões da divindade, da divina providência? Portanto, meus amiguinhos, meus irmãozinhos de Imperatriz, aí a todos mais que estão nos assistindo, eu gostaria que nós passemos a ensaiar, principalmente, a tolerância da maneira mais ampla possível. Entendeu? Tentando aceitar os nossos irmãos pelo que eles são, pelo tamanho do coração que têm, pela amizade que pode nos oferecer, pela ajuda humanitária que pode dar. E não por outras questões que são insignificantes, que só vale para nós aqui, nessa existência. Como desencarnarmos não vai valer mais. Não é? Mantermos o coração aberto para as reais coisas da vida, que nos trazem a alegria, que nos trazem satisfação. Sabe? Porque daqui a pouquinho eu vou deitar minha cabeça ali no travesseiro e vai me surgir uma porção de ideias. Até coisas que eu deveria ter falado para vocês aqui e terminei esquecendo, né? Mas a coisa que mais atormenta a gente é a gente ter uma consciência pesada de uma coisa que a gente fez ou que deixou de fazer. Então, meus irmãozinhos, sempre teremos o coração aberto para aceitar os nossos irmãos com as dificuldades que ele tem e, se for o caso, ajudá-los. Essa é uma das funções da doutrina espírita, na sua parte moral. Que o preconceito que leva a você, de alguma maneira, obstruir essa liberdade de crença, que afastemos-nos dela, certo? Preconceito jamais. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, desejar uma semana, uma noite, não sei que horas vão assistir, ou um bom dia, e que nossa vida seja sempre trilhada pelo caminho do bem. É claro que nós não vamos conseguir tudo, não somos seres perfeitos, né? Mas vamos tentar, porque um dia nós chegaremos lá. Um grande abraço, um beijo no coração e muito obrigado pela atenção de todos.